Hoje nós vamos receber no Todas as Marias Thaís Zimmermann. Ela que nas redes sociais se intitula como mãe de dois em tempo integral e fonoaudióloga nas horas vagas. Thaís vem para trazer para nós um pouco da maternidade atípica e desconstruir crenças que ainda permeiam a nossa rotina. Seja bem-vindo à Casa, a sua casa de decoração em Mossoró. Só aqui você tem muitas possibilidades de criar e repaginar seus ambientes, reunindo bom gosto, praticidade, utilidade e o seu estilo. Louças, adornos, objetos, folhagens e papel de parede. O mais importante é você se sentir bem em um lugar que tem a sua cara. A Casa, muitas possibilidades para você. Thaís, estive passeando pelas suas redes sociais para poder montar um pouquinho do que a gente ia conversar aqui hoje. Eu achei um texto super interessante que você colocou, já tem um tempinho. E aí eu queria começar falando um pouquinho dele para a gente trazer o nosso tema aqui da conversa. Fala um pouquinho sobre a trissomia do 21 e o trevo de 4 folhas. Falando que a trissomia pode ser comparada ao que acontece na natureza, né? Num campo de trevos, normalmente os trevos vão vir com 3 folhas. E de vez em quando, no entanto, a gente encontra um trevo que tem uma folha extra. Não sabemos por que razão a natureza faz isso. É o mesmo campo, o mesmo solo, são as mesmas condições, não há nenhuma explicação óbvia. Isso não torna melhor nem pior que os outros trevos, apenas o torna diferente. Eu achei esse texto fantástico para a gente trazer esse tema da trissomia do 21. E eu queria saber um pouquinho, Thaís, vamos voltar um pouquinho lá atrás. Thaís, antes de ser mãe, como foi para você essa transição da maternidade, da Thaís mulher para Thaís mãe? A Thaís mãe era uma Thaís totalmente inexperiente de muitas coisas, que achava que era muito experiente, né? A gente sabe que muito do egoísmo, muito da imaturidade, né, disso tudo, mas a gente, depois que é mãe, vai ver que era desse jeito, né? Antes ninguém conta pra gente. Mas a Thaís mãe, ela, antes de ser mãe, ela se preocupava muito com a profissão, né? O mais importante era a profissão, era como ela se colocava em sociedade enquanto profissional, era o mais importante, né? Quando eu me formei fonoaudióloga, eu tinha muita ânsia de trabalhar na minha área, porque eu estudei para aquilo e eu acabei não fazendo isso. Eu trabalhei como secretária, né? Logo que me formei, era uma secretária fonoaudióloga. Mas foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu comecei a aprender realmente sobre a vida, sobre alguns processos que a faculdade não mostra pra gente, né? Com o passar dos anos, eu consegui realmente o lugar onde eu me colocava, onde eu sempre quis estar, que foi uma residência de oncologia. Era a minha vida, eu achava que aquilo era realmente importante para mim. Então, eu passei na residência, fui morar em São Paulo e passei 3 longos anos me dedicando completamente àquilo. E achava que estava extremamente feliz. E estava, né? Eu acho que aqueles 3 anos eu fiz muito do meu papel como fonoaudióloga, né? Fui muito feliz enquanto eu estava lá, mas quando eu voltei para cá, por uma necessidade mesmo de logística, a gente acabou voltando para cá, eu me vi perdida porque eu não conseguia me colocar naquela função que eu tinha me proposto anteriormente. E passaram-se os anos e acabou que eu fiquei naquela mesmice. Quando eu engravidei, continuei trabalhando como fono e quando eu tive Manu, a minha vida de fato começou a acontecer, né? Eu acho que eu não me recordo de tantos momentos felizes que eu passei antes de ter Manu. Assim, eu acho que hoje sim eu vivo plenamente após o nascimento dela. Nem tanto a gestação, porque eu acho que na gestação a gente fica ali sem muito saber o que vai acontecer, ninguém aprende na teoria como é ser mãe. A gestação a gente vai levando, né? A primeira viagem a gente vai levando e as coisas são todas novas, a gente não tem muita ação, né, do que vai acontecendo, mas depois que Manu nasceu, de fato, eu me senti plenamente feliz e no lugar onde eu deveria estar.
eu me senti realmente desempenhando a função que eu sempre desejei para mim e que eu me coloquei para a vida inteira, né? Tudo que eu aprendi antes dela, eu consegui pôr em prática plenamente depois do nascimento dela. Pois é, muito bonita como você recebeu essa maternidade, né? De uma maneira muito especial, ressignificando aí a sua vida. E na sua história, a gestação ela foi muito tranquila, como você disse, né? Foi um momento de subjetividades, onde você estava aí contando com o que viria, mas sem fazer grandes expectativas. Uma gestação tranquila, saudável, todos os marcadores de exames não tinham alterações. E quando o Manu nasceu, veio a linda surpresa da trissomia do 21. Como foi esse momento para você? Você descobrir-se mãe, porque a maternidade, como você disse, ela acontece quando o nosso filho nasce. Isso é verdade, né? A gente se torna mãe quando a gente recebe ali aquele bebê no braço e passa a desenvolver a maternidade no dia a dia. Mas como você viu, como foi para você esse momento de ter que se descobrir mãe e ao mesmo tempo se descobrir dentro de uma maternidade atípica? Como foi para você enfrentar esse momento? Quando o Manu nasceu, eu vi na hora, né? Quando você me entregou o Manu, eu vi que tinha algo que não estava programado, né? Não, nem digo assim que eu entendi exatamente o que estava acontecendo, mas eu percebi que algo não programado tinha acontecido. E aquilo foi amadurecendo na minha cabeça. No outro dia, eu juntei aquelas informações e verbalizei. Manu tem síndrome de Down. Né? Contei para todo mundo, ninguém acreditou em mim. No 6º dia, a gente recebeu o diagnóstico clínico de Manu, né, com a pediatra. Eu acredito que tudo que eu vivi na minha profissão tenha me aproximado um pouco mais do diagnóstico dela, né? Por eu ter atendido muitas crianças com a T21, em diversas situações mais vulneráveis, né, que é a dela, ela nasceu muito bem, ela nasceu muito saudável, sem doença alguma. Né? A condição genética dela não trouxe nenhum tipo de doença, mas eu acredito que aquilo tudo tenha me aproximado. Mas eu já vejo histórias diferentes, de pessoas que já tinham a experiência com a síndrome de Down, mas mesmo assim o diagnóstico não foi tão fácil. Acredito também que a minha forma de olhar para ela com empatia, né, a minha construção de vida tenha facilitado um pouco, de olhar as diferenças com um olhar mais empático, de não ver tantas diferenças assim naqueles detalhes. Quando você me entregou Manu, eu aceitei a minha filha. Eu não aceitei diagnóstico, eu não aceitei diferenças, não aceitei nada que viesse no combo com ela. Né? Eu sabia que tinha algo não programado, mas eu aceitei ela comigo e a partir dali foi um acordo. E a gente ia ser assim, próxima e eu ia aceitá-la para o resto da vida, como ela viesse. E assim foi, a construção da gente tem sido desde então dessa forma. A gente vem sempre próxima, sempre lutando uma com a outra. Eu sei que ela me ensina muito desde que nasceu. É uma troca, né? A gente vem crescendo juntas. Eu não sei de nada. Ela vem me ensinando mesmo muitas coisas, tanto da maternidade quanto da maternidade atípica, especificamente. Né? Então, a minha reação do diagnóstico, eu não vivi luto por ter saído de uma posição de não mãe para mãe, nem de não mãe para mãe atípica. Até porque eu não tive tempo nem de pensar muito bem, né? E também não quis pensar. Né? Eu preferi viver um dia de cada vez com ela, abraçando tudo que ela tinha para me oferecer. Então, acredito que tenha sido mais leve, mais tranquila, justamente por esses pontos. Né? Que hoje em dia eu penso, que antes eu não raciocinava tão, né, perfeitamente assim, a gente acaba de ser mãe, a gente não pensa muita coisa, a gente só tenta viver um dia de cada vez. E eu acho que depois que ela nasceu, eu venho pensando bem, eu acredito que tenha sido isso. E até hoje segue assim. Eu não sinto que eu vivi luto algum. Algumas pessoas vivem, né, essa situação, mas comigo isso não aconteceu. Né? Acho que porque eu aceitei ela do jeitinho que ela veio, né? E tem sido extremamente empolgante
né? Acompanhar a Manu. Acompanhar a Manu. E é interessante isso porque nós compartilhamos esse sentimento quando o Manu nasceu. Então eu olhava para a Manu e eu olhava para você e eu pensava, não, ela parece muito com ela, é o olhinho puxado de Thaís, né? E aí eu fiquei também esperando aquele que se fechasse alguma... E a gente perguntava, né, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Então, você lembra, mas eu perguntei muitas vezes, foi. tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Era um questionamento muito nosso. É tanto que eu me lembro que no segundo dia eu passei a visita e Manu estava mamando. Estava dando de mamar. E aí eu falei, tá tudo bem, o pediatra já passou, na expectativa do que é que ia ser visto naquele encontro. Mas realmente isso chegou só um pouco depois, como você falou, com 6 dias, aquela ideia, pro geral, ela veio se consolidar. Sim. E uma coisa que foi muito marcante para mim foi que muito antes de falar com você, eu falei com o Anderson. Na verdade, meu vínculo mais, assim, de maior tempo, né? Eu conheci o Anderson lá da infância, fizemos faculdade juntos. E ele me ligou quando saiu da pediatra lá, muito confuso ainda, né? Com a notícia que ele tinha recebido. E naquele momento, eu também fiquei muito confusa. Porque apesar de eu ter tido também essa impressão de que havia alguma coisa diferente, eu passei, como você disse, a gente começou, vai tocando, né? Sim. E aí eu fiquei um pouco angustiada, eu confesso, como isso ia ser recebido. E para mim, do ponto de vista profissional, também era algo que me trazia um sentimento diferente. Porque você volta e você diz, nossa, a gente fez tudo direitinho no pré-natal, um pré-natal muito especial, com muito cuidado, com todos os exames vistos e revistos, e nós não vimos nada que pudesse indicar isso. Então, dá aquela sensação, assim, profissional mesmo de impotência, digamos assim. Diante da vida mesmo, diante do trevo que nasce com 4 folhas, porque nasce, né? Sem nada mais. E eu não esqueço do quão, assim, importante foi para mim a hora que eu falei com você. Que você simplesmente me disse assim, Anderson vai ficar bem. Eu sempre soube, desde a hora que eu vi Manu. Então, aquilo ali, ela trouxe uma paz, uma tranquilidade, assim, para o meu coração. Daquele momento, eu sabia que tudo ia dar certo, assim. Toda essa construção que você fala, dessa sua maternidade com o Manu leve que veio, foi uma coisa que, naquele momento, o meu coração, ele sentiu, naquela nossa conversa. E a gente talvez não tivesse nem tanta convivência como a gente tem hoje, né? Apesar de as redes sociais são o lugar onde a gente se aproxima muito, mas a gente não tinha nem tanta essa convivência e eu pude ver isso. E com o passar do tempo, né, eu virei uma fã espectadora da sua rotina com o Manu, da rotina, das terapias, do cuidado específico para que Manu consiga desenvolver todas as habilidades que ela tem, mas que ela precisa de um cuidado específico para que elas se desenvolvam de maneira plena, né? Gosto muito também quando você fala assim, ela não é uma estatística, né? Não existe, não é um número. Então, junto a isso, eu vi você crescer como mãe, como mulher segura. Ontem eu fui revisar ali o seu Instagram e os seus textos, e eu fui vendo assim o seu crescimento. Quem é Thaís hoje se posicionando com relação à maternidade atípica? E é uma coisa linda de ver. Você saiu ocupando cenários, trazendo, desconstruindo, né, muitas coisas dentro desse tema. Então, o que é que você acha importante dentro desse processo? Por que em algum momento você disse, eu tenho que falar sobre isso, eu tenho que explicar o que é que acontece com a linguinha, eu tenho que explicar o que é a hipotonia, eu preciso falar para as pessoas. O que move Thaís hoje nas redes sociais? O que me move é ela, né? É vê-la, eu quero que as pessoas a vejam como eu a vejo, né? Então, assim, antes de Manu nascer, eu via a síndrome de Down de uma forma técnica, de uma forma teórica, e tinha algumas experiências um pouco difíceis em relação à síndrome de Down, tanto de óbitos, né, de desenvolvimentos que não aconteciam por motivos que eu sabia quais eram. Então, eu lembro, com meus pacientes, eu sempre fui muito atenta aos detalhes, e hoje na maternidade eu também me atenho muito aos detalhes, né? Eu acho que isso é meu mesmo. Então, com meus pacientes, eu percebi o que não estava dando certo e o porquê.
com eles eu fazia da mesma forma. Às vezes era a família que tinha alguma dificuldade no diagnóstico e não conseguia fazer com que essa criança realmente tivesse oportunidades de desenvolvimento, ou então era alguma situação da criança que impedia que aquilo acontecesse, que também poderia ter sido resolvido lá atrás. Então eu tinha uma visão muito técnica do todo. Quando o Manu nasceu e eu fui vendo o desenvolvimento dela e estudando além do que eu já sabia, né? Eu sabia, eu era fonoaudióloga, tinha trabalhado com aquilo, tinha experiência, mas eu precisava ser especialista nela, né? Eu precisava ser especialista nela para que os outros conseguissem ver a potencialidade dela, o quanto eu via de potencial naquela bebezinha, né? Então eu comecei a estudar e eu recrutei profissionais que eu julgava que não eram só técnicos, mas que eu pudesse, de fato, conversar sobre Manu e que a gente pudesse extrair tudo que ela tinha de bom, de fato, né? Que não necessariamente precisa ser o que a sociedade vê como importante, mas o que ela tinha de potencial, né? E aquilo foi me movendo a falar sobre. As pessoas de fora, elas precisavam ver a síndrome de Down com outro olhar, né? Remover do coração aquelas crenças limitantes que a gente vive, né? A gente vive a vida inteira ouvindo coisas ruins sobre pessoas com síndrome de Down. É realmente uma realidade, né? São pessoas muito sexualizadas, são pessoas que não evoluem, são pessoas que não trabalham, são pessoas que vão viver a vida dentro de casa, sendo sustentadas pelos pais, né? E eu não queria aquilo para ela. Eu precisava fazer com que ela, dentro das condições dela, se desenvolvesse e que a gente conseguisse chegar num patamar possível para ela. Não o que eu queria, mas o que fosse possível para ela. Então, eu comecei a escrever alguns textos sobre o que eu sentia em relação a Manu, né? O que eu via nela de potencial, para que as pessoas olhassem também a síndrome de Down como uma coisa boa, não simplesmente como algo que deu errado. Né? A gente percebe que ao diagnóstico muitos profissionais não têm esse cuidado de dizer, foi um erro genético, foi algo que deu errado na ultrassom, ele nasceu com um problema, né? Sempre são palavras de erro, de problemas. Então, o próprio diagnóstico já vem carregado com aquela coisa ruim, de um erro mesmo. Né? Então, eu queria mostrar para as pessoas que não era um erro, não era uma coisa ruim, era algo bom, né? Que vem para a gente não por escolha, não porque a gente decidiu que fosse assim, mas que é algo bom também como um filho que vem sem alterações genéticas. Né? Como eu hoje em dia vejo Manu com síndrome de Down apenas um detalhe da vida dela, da personalidade dela, das características dela. Eu não vejo como algo importante que vai limitar ou definir a vida dela daqui por diante. Você gosta de falar sempre, né? Todos os pais são especiais, todos os filhos são especiais. Então, Manu, ela não é especial por uma condição específica de um cromossomo extra. Ela é especial porque, como todas as crianças, ela é. E, realmente, quem acompanha e vê, né, e tem a oportunidade de estar perto de Manu, percebe isso. Então, uma coisa que hoje eu lhe trago como um feedback, que você pode ficar tranquila, que eu acho que a forma como você traz isso, a leveza, a clareza, né, nos desafios, na rotina, nos dias bons, nos dias ruins, isso faz com que as pessoas vejam Manu da forma que você vê. Então, o que você retrata é muito bem recebido por todo mundo que está ali acompanhando. Por isso que eu falo desse seu crescimento, dessa sua evolução. E dentro disso, eu vi que você resolveu que não ia só transformar a vida de Manuela, mas que você viu a importância de transformar o seu entorno, principalmente com relação a essas crenças limitantes, que é como você falou, são as coisas que a gente cresceu ouvindo. E que, às vezes, até nós, profissionais, eu me culpo um pouco quando eu escuto, porque hoje nós trabalhamos com isso. É um embrião com um erro genético, né? Uma falha do desenvolvimento. São realmente os termos que a gente utiliza. E que a gente precisa realmente reprogramar essas palavras, de repente, para que não soe de uma maneira que, às vezes, nem é o que a gente quer falar sobre aquilo, né?
Mas, de alguma maneira, toda essa energia que você trouxe alcançou outras pessoas. E hoje você tem um projeto muito lindo junto com outras mães, não é isso? Eu queria que você conversasse um pouquinho com a gente sobre isso, sobre por que você se empenhou nessa ideia, o que você já conseguiu atingir com isso e o que é que você vê de perspectiva, não só para você, mas para essas crianças, né, que estão sendo cuidadas dentro desse projeto e para essas famílias. Mais importante, esses outros núcleos familiares que você consegue ajudar. E quando eu me vi mãe de Manu, né, com uma criança com deficiência, eu percebi que eu não conhecia aqui em Mossoró nenhuma criança com deficiência, né, principalmente com síndrome de Down. E as redes sociais acabaram me favorecendo nesse sentido. Eu fui em busca de alguns bebês também que tiveram nascido nesse mesmo período dela, para criar uma rede mesmo, né? Uma rede de amigos para ela, de mães que realmente compartilham da mesma condição, né? E encontrei Fernanda, uma grande amiga. Hoje eu falo para elas que elas são minhas amigas de infância, porque a gente foi uma conexão tão forte que é como se a gente se conhecesse desde pequena mesmo. E nós formamos o grupo Mães T21. A princípio eram 9 mães que nós conhecíamos em comum. Formamos no WhatsApp mesmo. E hoje em dia esse grupo tem 130 famílias, né? Não são mães, são famílias 130 que acabam vendo o grupo como um apoio mesmo. Então, o intuito inicial do grupo foi juntar essas crianças em encontros mensais, para a gente conversar enquanto mães e famílias e para as crianças socializarem com seus iguais, né? Porque a gente sabe que existem algumas discrepâncias de desenvolvimento, existem alguns detalhes que os nossos filhos com síndrome de Down não vão ver em outras crianças que não têm síndrome de Down. É importante, sim, que elas socializem com crianças típicas, mas também que tenha a visão dos colegas que são iguais a ela, né? Então, a gente pensou muito nisso e formamos o grupo com esse intuito, que elas cresçam juntas. Então, esse grupo hoje tem mães de todas as regiões do Rio Grande do Norte. Nós nos reunimos uma vez ao mês em Natal e em Mossoró também. E nós formamos uma rede, né, de amigos mesmo. A gente consegue a gente hoje tem parceria com o Departamento de Psicologia da UFRN e promovemos encontros quinzenais para empoderar essas famílias com assuntos diversos sobre neurodiversidade, sobre mães atípicas, do maternar, sobre algumas questões médicas também, né, para ir destrinchando para essas mães que não têm contato com médicos especialistas, por exemplo, né? Então, a gente faz esses encontros justamente para elas se empoderarem, terem mais informações sobre isso. E funciona também como uma rede de apoio, para elas falarem sobre suas queixas, suas demandas individuais, e a gente acaba vendo que o mundo que a gente vive é só um pouquinho do todo, né? A gente acaba vendo outras realidades também. E temos também um projeto que são as cestas de boas-vindas, justamente pensando no momento do diagnóstico, que ainda é uma realidade, que não é tão acolhedor e humanizado como gostaríamos, né? Até hoje ainda conseguimos ouvir histórias muito ruins de diagnósticos que acabaram determinando toda uma gestação ou até o nascimento, né? Assim, em relação o ressignificar desse diagnóstico para a família, que acaba também reverberando no desenvolvimento dessa criança. Então, nós vemos que o diagnóstico é o ponto de partida para tudo. Então, uma forma de acalentar esses corações, a gente formulou uma cesta com coisas importantes. Tem uma cartilha informativa sobre tudo que a mãe e as famílias precisam saber nesse primeiro ano, tanto sobre exames, vacinas específicas para T21, alimentação, tudo que elas precisam saber, alguns objetos do próprio grupo que a gente personalizou como presente, tanto para a criança, tanto para a mãe, né? E a gente tem, né, o grupo, a gente inclui essas famílias no grupo, e é ali que acontece o que é mais mágico para a gente, né? As famílias que estão incluídas no grupo, elas não querem sair, elas amam estar naquele grupo. Nós recebemos diariamente feedbacks de que se não fosse aquele grupo, que são só 130 mães, se a gente for pensar, né?
Se não fosse aquele grupo, não sabe o que seria, né? Que realmente a gente se acolhe, a gente conversa, a gente resolve muitas coisas entre nós mesmas. A gente sabe que poderiam ter sido resolvidas em outro momento também por outras pessoas capacitadas para isso, mas a gente acaba conseguindo resolver essas demandas. Fora isso, a gente ainda recebe algumas doações de pessoas que realmente querem, se sentem à vontade em doar, né? À vontade em doar. E também produzimos agora, recentemente, alguns objetos para venda, para arrecadar fundos para essas famílias. O intuito é formular as cestas com essa verba, né? E também ajudar as famílias em alguma medicação de alto custo, que não é fornecida, ou algum exame que está demorando muito pelo SUS, a gente acaba ajudando nesse sentido. Fantástico, é uma ideia fantástica. Assim, eu acompanho no Instagram, né? E eu vejo essa interação de uma maneira muito positiva, tanto entre as crianças como entre os pais, né? Vocês estão aí trabalhando educação para todo mundo na hora que vocês compartilham a informação, né? Educando essas pessoas sobre a trissomia do 21. Vocês estão fornecendo acesso, porque como você falou, nem todo mundo vai ter contato com um médico especialista, então se uma tem, ela vai trazer aquela realidade para outra mãe. Então, de certa maneira, vocês conseguem multiplicar em muito todas as vivências positivas que vocês conseguem ter e, de certa maneira, aliviar em muito as vivências que são negativas, né? Compartilhar as vivências negativas de vocês. Aí a gente vai caminhar um pouquinho mais na sua história e vai chegar num momento também muito especial que você está vivendo hoje. Nessa transição, nós tivemos um momento de pensar sobre como seria uma próxima gravidez, né? Assim, Thaís. Fizemos investigações, chegamos à conclusão de que tínhamos também possibilidade de termos um outro trevo de 4 folhas, porque as estatísticas para isso, em determinadas situações, são maiores. Mas no momento mesmo que você decidiu engravidar, isso não foi um fator que lhe levou a fazer uma escolha, por exemplo, de ter uma gestação mais controlada por uma técnica de reprodução assistida que pudesse, de alguma maneira, selecionar o embrião. Eu lembro que você acolheu a sua nova maternidade da mesma maneira que você acolheu a primeira, como um presente que você iria receber e que você queria ele como ele viesse, né? Como ele viesse preparado. E aí veio aquela coisa linda, né, para fazer par com o Manu, que foi Matias. E como você tem vivido essa experiência agora da maternidade compartilhada ali entre 2 bebês, né? Manu ainda é pequenininha e Matias chegou. Como é que está essa rotina nova? Como é que você tem se adaptado? E o que é que você tem percebido, né, nessa trajetória que lhe fez, com certeza, uma mulher mais preparada para ser mãe? O que é que você tem percebido que enriqueceu hoje o seu relacionamento com Matias, a sua vivência com Manu? A maternidade em si, ela veio justamente como um presente para mim. Aquelas caixas bem douradas, com uma fita vermelha, um presente bem bonito mesmo, que de encher os olhos mesmo, né? Os 2 vieram para mim desse jeitinho, preparadinhos, embaladinhos. E eu recebi os 2 como um presente, de fato, né? Manu, ela veio com essa bagagem que a gente tinha que carregar, não de uma forma pesada, né? Mas uma bagagem de compromissos, né, que a gente precisava honrar, tanto de exames, tanto de terapias, que ela necessitava de toda essa intervenção para poder desenvolver melhor, né, porque eles vão desenvolver, mas precisam de uma ajuda para poder desenvolver mais rápido, né? Então, ela precisa de todo esse suporte. E quando a gente já tinha esse planejamento de após o primeiro, logo depois já programar um segundo, isso foi totalmente indiferente para mim, né? Se viesse com a T21, existia muito, a possibilidade era de 1 para 100, caiu, né? De 1 para 100, para ter um bebê, um novo bebê com síndrome de Down. Mas isso não me assustava. Existia, de fato, né, a possibilidade de a gente fazer uma fertilização para controlar melhor todos esses processos, esses parâmetros, né, que não viesse com a síndrome de Down.
Fomos encorajados logo no início, quando fomos a um especialista, de que era a única opção de não ter um bebê com síndrome de Down, porém isso não era uma preocupação, né? Acredito que seja realmente uma realidade de muitas pessoas, mas na nossa não era bem assim. Então, acho que Anderson, ele foi junto comigo, né? Eu acho que a minha tranquilidade ia passando para ele e ele ia surfando na onda também, né? Que ele inicialmente pensou nesse procedimento, mas logo depois ele fez, a gente vai ter outro, não precisa disso não, a gente vai ter outro do jeito natural mesmo, não tem para que fazer desse jeito. E a gente foi e embarcou nessa nova aventura, né? Ter outro bebezinho. E Matias chegou assim pra gente como um novo presente, e Manu é hoje apaixonada pelo irmão, né? Ela vê ele como um nenenzinho e as possibilidades de desenvolvimento só aumentaram. Ela hoje é uma criança transformada pelo irmão, de fato. Ela é apaixonada, ela evoluiu muito nesses 3 meses que ele nasceu, no sentido de dar significado a certas coisas que antes ela não tinha muita noção, até porque a gente não tinha outro bebê em casa, né? A dividir certas coisas. Com tão pouca idade, ela já vem aprendendo a dividir algum brinquedo, mostrar para o irmão, ou fazer alguma gracinha para o irmão, né? É algo que a gente está construindo e está sendo assim super delicioso, ver os dois juntos, né? E Matias também retorna muito desse amor para ela, tudo que ela emana para ele parece que reflete de volta e fica nesse ciclo, sabe? E a gente só olhando tudo isso. Tem sido maravilhoso os dois juntos e, se Deus quiser, teremos um terceiro, né? Vamos juntos. Acho que o amor só se multiplica mesmo, né? A gente tem que... Cada um tem seus objetivos de vida, né? Então, acho que tem sido maravilhosa a experiência. A gente não faz tanta diferença, sabe, Mariana? A gente não tem essa facilidade em perceber muitas diferenças nos dois, até porque justamente a gente não percebe, a gente não liga tanto, não busca muito. Vocês buscam o que os aproxima. Exatamente. E não o que os distancia. Exatamente. Então, Manu pra gente é uma criança como qualquer outra, que tem algumas peculiaridades na rotina, precisa manter uma rotina de terapias, até perder de vista, a gente tem noção disso, mas a gente vai se adequando à rotina dela e ao que vai acontecendo. Isso faz parte da nossa vida, não é algo além, né, do que a gente deveria fazer. Vamos lá, Thaís, então o que é que você quer deixar para essas famílias que estão recebendo o diagnóstico, para as pessoas da sociedade como um todo, que precisam desfazer as suas crenças sobre a trissomia do 21? O que é que você quer espalhar aí no mundo de mensagem para as pessoas? Quando uma criança chega na nossa família, né, principalmente quando ela vem com uma condição genética que traz uma deficiência, isso não quer dizer que ela vai ser um peso, uma carga pesada. Nem sempre vai ser dessa forma, se você souber como olhar para aquela maternidade, né? Diferente do que acontece em diversas situações, né, que realmente são mais pesadas, olhar de uma forma mais acolhedora para aquele sofrimento, para aquela condição, aquela rotina mais pesada, a forma que a gente vai olhar para aquilo vai mudar o segmento, né, da nossa rotina mesmo, e como a gente vai seguir com aquela maternidade. Eu trago muito isso para a minha vida, né, apesar das dificuldades, apesar das angústias, que eu tenho muitas. Manuela tem síndrome de Down, ela tem uma deficiência, tenho muitas angústias, mas eu guardo elas, guardo bem guardadinhas e vou vivendo um dia de cada vez. Eu sigo vivendo um dia de cada vez, um passo de cada vez, esperando que as coisas aconteçam no tempo que tem que acontecer, não no meu tempo, no tempo que a sociedade impõe, né? E da forma como tem que acontecer. Nem sempre as coisas vão aparecer naquele momento que deveria, né? Então, as minhas angústias eu vou guardando, vou selecionando e vou vendo o que eu vou lutar naquele momento. Porque senão a gente realmente fica numa situação de carga, de sobrecarga, de peso,
né? Então, uma forma dessas famílias pensarem melhor na maternidade atípica, principalmente, a gente sabe que em muitos momentos vai pesar, é nisso, dar um passinho para trás, pensar que aquelas angústias nem sempre são tão reais, né? E olhar a vida realmente com mais amor, olhar para sua criança e ver o quanto de potencial ela tem para, né, para viver, para realmente seguir sua vida. É isso, eu acho que olhar com amor para a criança que está ali na sua frente, precisando de cuidados, precisando de atenção, precisando do seu olhar carinhoso, é o mais importante. Pois é, então, é como você falou, esse presente vem para transformar. Transformar quem o recebe, é uma oportunidade de transformação, e transformar todas as pessoas que têm contato com a sua vivência, né? A ensinar as nossas crianças a serem diferentes do que nós somos hoje, para que a gente tenha uma rotina melhor para essas crianças atípicas, de mais inclusão. Então, esses momentos de fala, eles são muito importantes para todos nós. E eu quero agradecer muitíssimo a sua disposição de estar aqui, compartilhando com a gente a sua vivência pessoal, familiar, né, a sua intimidade, e ao mesmo tempo encorajando tantas outras mulheres através da sua vivência nesse grupo que você já reúne junto à Fernanda, mas também com certeza agora alcançando outras pessoas aqui junto da gente. E eu quero convidar você que está aí a compartilhar essa informação com quem você sabe que precisa do apoio desse grupo, que vai viver melhor, incluído num grupo de pessoas que pode ajudar de alguma maneira nas condições que elas precisam desenvolver para as suas crianças atípicas. Então compartilhem, a gente vai deixar as redes sociais de Thaís e do grupo todas disponíveis para vocês, e até a próxima.